E informação importante para o mercado: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, não terá sua renovação de contrato automática no Tricolor, ou seja, ele pode sim assinar um pré-contrato. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz atualizações importantes sobre o tema. Para completar, reforço do Cruzeiro tem fratura na tíbia. O Vasco de olho em atacante nigeriano. Para completar, o Vasco dando prazo para a compra de Deossa. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco está de olho em atacante nigeriano. Trata-se de Christian Eberi, que pertence ao Cruz Azul. Esse nigeriano tem 28 anos de idade e está no México desde 2025. Passagem interessante não, mas passagem longa pelo futebol nacional, apesar de ser nigeriano. Ele chega ao México comprado do Nacional do Uruguai por 1,5 milhão de euros. Mas antes, já havia estado no Juventude, no Lajeadense, no Metropolitano, no Maringá, no Paraná, no Pouso Alegre e no Vila Nova. Tudo isso entre 2018 e 2022. Pois o Eberi, nessa temporada pelo Cruz Azul, a temporada acabou de começar, foi titular nos 2 jogos e marcou um gol. Cruz Azul ainda aguarda por uma oferta oficial do Vasco. Se essa oferta chegar, é possível até que ele deixe de ser relacionado para uma partida marcada para sábado, em que o México, ou que o time mexicano atua nos Estados Unidos. E tem reforço do Cruzeiro, que custou 63 milhões de reais, correndo o risco de não mais jogar nessa temporada. Na noite dessa quarta-feira, o Cruzeiro venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1. O Cruzeiro não ganhava no estádio do rival desde 2010, mas a notícia triste ficou por conta da fratura na tíbia da perna esquerda do Gabriel Peck. O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O zagueiro Vitor Gabriel deu uma entrada extremamente forte no Peck, um corte, ele foi substituído e a notícia pior veio na manhã dessa quinta-feira, com a confirmação de que além do corte houve uma fratura na canela esquerda do Gabriel Peck. O Cruzeiro não divulgou o tempo de recuperação, mas para casos como esse, no mínimo de 3 a 6 meses. É enorme a chance de o Gabriel Peck não poder atuar mais. Era o primeiro jogo oficial do Gabriel Peck pelo Cruzeiro desde que ele foi contratado do Los Angeles Galaxy, já havia disputado amistosos. Enfim, uma notícia triste para o Cruzeiro, que ainda buscava outro atacante depois do Peck. Chegou a negociar com Wesley, imagino que agora a prioridade passe a ser a busca por um outro jogador para essa posição. Só para completar, em relação ao Raposa, o Cruzeiro fechou o primeiro turno em 7º lugar com 27 pontos, não briga mais pelo título, até porque o início do Campeonato Nacional sob o comando do Tite foi desastroso, mas com esses 27 pontos, o Cruzeiro está na briga contra o Atlético Paranaense com 33 pontos, contra o Fluminense com 32, Bragantino e Bahia têm 30 pontos cada. Informação importante: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Isso porque o vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e não haverá renovação automática do contrato. O Grêmio imaginava que bastava que o atacante disputasse 50% dos jogos do time na temporada, que o vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano. Mas, na conclusão do acordo do atual contrato, essa cláusula foi excluída e dessa maneira não haverá renovação automática. Um enorme tombo para os dirigentes gremistas. E aqui vem outra informação importante. O tricolor gaúcho, até para não correr o risco de perder alguém que tem feito enorme sucesso, abriu os cofres na tentativa da manutenção do Carlos Vinícius. Essa renovação ainda não aconteceu, existem conversas, mas existem também outros clubes brasileiros interessados. Dá para dizer que o Corinthians é um deles. O Carlos Vinícius é torcedor do Corinthians e chegou a ser sugerido para o Timão nas últimas 3 janelas. O Corinthians sempre desconfiou da capacidade do atleta, o Grêmio foi o único a confiar e acreditar e oferecer 950 mil reais, seu salário atual. Importante contar que o Carlos Vinícius nesse ano soma 35 jogos com 18 gols e uma assistência, são 10 gols no Brasileirão. Ele foi ultrapassado pelo Pedro, que marcou 2 vezes contra a Chapecoense e foi para 12 gols marcados. Carlos Vinícius caberia no seu time de graça. Assina-se um pré-contrato agora e recebe o jogador a partir de janeiro do ano que vem. É natural que se ele ganha algo próximo a 1 milhão de reais mensais hoje, que ele peça pelo menos 1,5 milhão, 1,6 milhão entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa é uma observação importante. Centroavante de 31 anos de idade, que tem feito enorme sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. Use espaço para comentar e opine sobre o tema. E o Vasco estabeleceu um prazo definitivo para que o negócio com Deossa aconteça.
O volante já aceitou atuar no Vasco, o Vasco aceitou as condições impostas pelo Betis, enviou as garantias bancárias e nada de um acordo ser sacramentado. Se até essa sexta-feira o Betis não liberar o atleta, o Vasco promete abrir mão da negociação para buscar um outro jogador. Operação das mais caras. O Delça chega por empréstimo e o Vasco vai ter de gastar entre 10 e 12 milhões de euros. 10 milhões estão garantidos, outros 2 milhões de euros vão depender da performance do atleta enquanto jogador Cruz Maltino. Importante registrar que o Betis teria lucro com o Delça, que não conseguiu ter uma boa performance em sua primeira temporada no futebol espanhol. Ele havia sido contratado do Monterrey. Na Espanha especulam que Manuel Pellegrini, o técnico do Betis, é a favor da permanência do Delça. Pelo sim, pelo não. Ou o Betis libera o atleta até essa sexta-feira, ou o negócio será desfeito. Quero contar também sobre Yeboah, atacante equatoriano que pertence ao Venezia. De fato, o Vasco abriu tratativas, a negociação com o clube nem parece ser a parte mais difícil. Jogador que fez 12 gols e 10 assistências na última edição do Campeonato Italiano da Segunda Divisão. O problema é que o Yeboah vai dar preferência a ofertas de times da Primeira Divisão da Itália. E como a janela por lá está só abrindo, talvez essa negociação com o Vasco não aconteça de forma tão rápida. E há um novo alvo na mira do Vasco da Gama, Yeboah, atacante equatoriano de 26 anos de idade, que pertence ao Venezia e foi titular da sua seleção na Copa do Mundo em 4 jogos. Não marcou gol, nem deu assistência, mas é bom jogador. Assistir a Equador e Costa do Marfim no estádio, lá na Filadélfia, e gostei, deixou boa impressão. Jogador de velocidade que atua especialmente pelo lado direito. Contrato no Venezia só se encerra em junho de 2028. E a temporada passada do Yeboah, com a camisa do time italiano, foi bem legal. 36 jogos, 12 gols e 10 assistências. O jogador está avaliado em 5 milhões e meio de euros, embora tenha sido comprado por 2 milhões e meio de euros. Apesar de ser equatoriano, ele fez toda a base no Wolfsburg da Alemanha e ainda passou pela Holanda e pela Polônia até chegar ao Venezia. Se confirmado o interesse e o Vasco conseguir avançar nas negociações, trata-se para mim de um jogador bem interessante, que pode ajudar bastante o setor ofensivo do Cruz Maltino. Só para completar sobre o Vasco, muita gente perguntando por que o Delça ainda não foi anunciado. A última informação que surgiu é de que o Betis quer uma compensação pelo empréstimo até o fim da temporada, e essa compensação poderia custar até 1 milhão de euros. Não me parece fazer muito sentido você pagar 1 milhão de euros por um empréstimo de 6 meses, levando em consideração que a obrigação de compra está estabelecida no contrato. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vasco espera resolver essa pendência até o fim da semana para poder anunciar de forma definitiva o ex-volante do Monterrey, que já foi pretendido pelo Palmeiras e que pertence ao Betis. O Alan Dutra, boa noite, Pelica, tudo bem? Notícias do meu Vascão, abraços. Alan, já falei a respeito dos 40 milhões de reais que foram aprovados pela Justiça e acabam de ser emprestados pelo Marcos Lamac, pagamento à vista, o depósito já deve estar na conta, para que o Vasco consiga resolver pendências da recuperação judicial e também tenha algum fluxo de caixa. A partir de agora é buscar reforços. O Delça está, entre aspas, contratado, as garantias bancárias já foram apresentadas. Agora o Vasco está esperando que o Betis envie o volante colombiano que chega por empréstimo com obrigação de compra, né? Porque as metas são tão simples de serem alcançadas que vai acabar acontecendo de o Delça ser comprado. Essa operação de compra vai gerar entre 10 e 12 milhões de euros, vai depender de acordo com metas que serão alcançadas, tá? E aí, para completar em relação ao Vasco, o time que deve enfrentar o Independiente Medellín, naquela repescagem para a Sul-Americana, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Eu gosto da defesa. Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira. Adson de um lado, Andrés Gomes do outro e Brenner no ataque, tá? Acho um time interessante para que o Vasco consiga pelo menos a vitória e a classificação para a próxima fase.